Fala galera ligada no canal do Stats, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de cartola e dessa vez é a última rodada do primeiro turno e uma rodada muito estranha, como você pode ver aqui na tela do lado. São só 5 jogos, nem me lembro a última vez que tiveram tão poucos jogos. Acredito que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, ali naquele início ali, durante a pandemia, a primeira rodada teve 7 jogos e depois teve um cancelado em cima da hora, então acabaram tendo somente 6 jogos válidos, mas já terem logo de cara assim 5 jogos é bem difícil. Já posso adiantar que provavelmente os times vão ficar muito parecidos e ao mesmo tempo qualquer diferençazinha, às vezes uma aposta que faz um gol ou um jogador que é expulso que esteja no seu time e não esteja em outros, vai fazer muita diferença. Então a tendência é nivelar por baixo e se você acertar algumas ali apostinhas pode fazer muito a diferença. Mas a gente vai falar um pouco aí sobre essa rodada. Hoje até um vídeo um pouco mais curto, né? Porque não vão ter tantas opções, acho que vão ser mais afuniladas essas alternativas para o time. E eu já adianto então que desses 5 jogos válidos para o Cartola, o Corinthians é o maior favorito, né? Enfrenta o Juventude em casa, realmente tem um bom confronto. O Corinthians entrou aí numa boa fase, principalmente para quem busca SG, né? Com certeza vai ser um time aí que minimamente vão ter 2, mas eu diria que a média da rodada aí vai ser 3 e até talvez 4 jogadores do Corinthians no SG. E aí complementando com o Atlético Paranaense e Fluminense, que vem um pouco atrás aí também, são favoritos lá na casa de aposta. Para quem gosta de apostar, eles estão com as odds menos de 2, né? Então eles carregam um bom favoritismo. Mas vamos ver então o que acontece aí nessa rodada, apenas 5 jogos. Vamos falar um pouco aí sobre os jogadores, começando então aqui pelo gol. No gol eu acredito que o Cássio é o goleiro que vai ser mais escalado, sem dúvida. É um cara aí de 66 defesas em 18 jogos, tá pontuando bem. Raramente negativo, na verdade nas últimas rodadas não negativou e com alguns excelentes jogos, então o Cássio vai ser muito bem escalado com certeza. E eu complemento com uma opção que eu acho bem interessante para a rodada, que é o Walter, do Cuiabá. O Cuiabá é um time que tem ficado bem sólido e o Walter tem apresentado aí boas pontuações. Então, para quem quer ir se diferenciar um pouco do Cássio, o Walter é uma opção interessante. O Santos não está tão bem no campeonato, vem de uma sequência de resultados ruins. Acho que é uma boa. E complemento com o Marcelo Boeck como essa terceira opção. O Boeck até surpreendeu de certa forma na última rodada, né? Foi muito bem, fez 10.5, segurou o SG, teve defesas. Fica aí como uma terceira opção. O Fortaleza tem um jogo contra o Bahia, que também está muito mal no campeonato. E o Fortaleza aí ali no G4 pode ser uma boa aposta para quem está de olho aí nos goleiros. Então, vamos passar já para os laterais. Acho que também já são os dois aí primeiros que aparecem. Dificilmente vai fugir de Fagner e Fábio Santos. São dois jogadores até com um pouco diferentes, né? O Fagner é aquele cara que se destaca mais por desarmes. Uma vez ou outra tem assistência, mas ele é o cara muito da pontuação líquida ali. Você vê que são 50 desarmes em 17 jogos. Um gráfico interessante no sentido de que ele consegue fazer ali 5, 6, às vezes faz 2, 3. Tá sempre deixando os pontinhos ali. O Fábio Santos já é o outro cara. O Fábio Santos é o cara do pênalti. Você vê que ele não tem um gráfico muito interessante, não é um cara que carrega um grande número de decisões, apesar de serem aí 3 em 16 jogos, o Fagner não tem nenhuma, mas ele é o cara que bate o pênalti, e numa rodada dessa difícil, esse pênalti pode fazer muito diferença. A gente viu lá na última rodada com o Reinaldo do São Paulo que o fato dele ter feito o gol de pênalti deu um upgrade em muitos times. Então são duas opções bem interessantes. E aí eu vou complementar com caras que você pode aí apostar no seu time. Um deles é o Egídio, não está jogando bem, mas pensando em cartola ele pode aparecer aí, quem sabe com umas assistências, até com o SG do Fluminense. E aí complemento também com Tinga e Felipe Jonathan. Acredito que o Tinga é uma aposta nesse Fortaleza. O Maddison seria uma opção, acho que o Maddison entraria em muitos times, mas ele não joga. O Felipe Jonathan é um cara mais ofensivo, mas não tá bem. Não sei se é uma excelente opção, mas para quem gosta aí do histórico dele no Cartola, e é um cara que vem bastante desvalorizado. E você também pode fazer uma aposta aí no Abner Vinícius, que também não é um cara que vem muito bem, mas a gente sabe do potencial dele de Cartola. E é claro que numa rodada aí com poucos times e poucos jogadores disponíveis, esses caras ficam mais interessantes, né? Então, vamos voltar aqui para falar dos zagueiros. O Nino já está aberto aqui, sem dúvida é uma das principais opções da rodada.
é um cara que não tem pontuado tão bem líquido. Ele passou por um período que ele estava pontuando melhor líquido. Não, isso não tem muito acontecido. Na última rodada contra o Bahia, ele fez 5 pontos cravados do SG. Mas se você está confiante aí nesse Fluminense, o Nino sem dúvida está em boa fase, pode ser uma boa opção. O João Vitor eu acredito que seja a unanimidade da rodada na zaga. É um zagueiro que está pontuando muito bem, um zagueiro que está jogando muito bem, né? Isso também faz diferença. E aí tem essa possibilidade de SG do Corinthians bem alta aí. Para quem quiser dar uma apostada aí no Atlético Paranaense, o Pedro Henrique é uma opção interessante também. Você pode ir tanto de Thiago Heleno como de Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique é um cara mais sólido. Então, se eu tivesse que escolher entre um dos dois aí, eu apostaria no Pedro Henrique. Acho que essas são as principais alternativas de zagueiros. Realmente não é uma rodada com muitos zagueiros disponíveis. Dificilmente, na verdade, né? Os zagueiros não são a posição que pontuam mais. Mas especificamente nessa última rodada do turno aí, tá bem difícil escalar zagueiro. Então, já vamos partir para o meio de campo, onde, sem dúvida, Iago Pikachu e Ederson vão aparecer muito bem. O Ederson decepcionou na última rodada, né? Fez 0 pontos, saiu no intervalo, mas ainda é um cara com muito crédito, tem bastante pontuação líquida, e aí ele também é um cara que vai ser muito bem escalado. O Iago Pikachu já é um cara mais decisivo, fez 6.8 na última, ele tem tido algumas boas pontuações, às vezes mesmo sem decisão. Ele é um cara muito participativo, vale a pena também dar essa dobrinha aí no Fortaleza, acho que é uma boa aposta para a rodada. Complemento então com dois caras, um deles é o Nicão, que é muito decisivo, o Terãs seria uma opção melhor, mas como ele não está disponível, acredito que o Nicão preencha bem essa terceira vaga, mas também tem o Juliano, né? O Juliano voltou pontuando interessante, deu uma assistência já nesses 4 jogos. É um cara que tá ali, a gente sabe da qualidade dele, tá voltando agora. Nessa rodada eu acho que ele se torna uma excelente opção. Um cara que pessoalmente eu gosto muito para essa rodada é o Gabriel Pirani. Ele voltou a pontuar bem, vem de 2 jogos excelentes. Enfrenta um Cuiabá, que não é aquele saco de pancadas que todo mundo esperava, mas por essa fase recente do Pirani aí, eu acredito que ele é um cara interessante para a rodada. E aí vamos ver, por exemplo, se o Watson vai jogar, tem aí algumas dúvidas, mas acredito que o meio fica bem afunilado nessas opções aí. E aí vamos então já passar para o ataque, para a gente complementar o vídeo aqui. O Robson, sem dúvida, vai ser um cara bem escalado, não está pontuando bem, ele passou por uma fase excelente ali, que ele teve por volta de 5 excelentes jogos. E se você ver o gráfico dele, já caiu bastante. Acredito que não seria um cara que seria uma boa opção nessa rodada em condições normais, mas ele aparece. O Jô talvez seja a grande unanimidade do ataque nesse momento, né? É o capitão mais escalado também. Ele fez aí gol no último jogo, mas não é um cara que tem feito muitos gols. Ao mesmo tempo ele deixa uma pontuaçãozinha líquida ali, apesar disso não ser o que a gente olha mais no atacante. Mas sendo uma rodada difícil, você pode apostar também no Gustavo Mosquito como uma alternativa. Não um cara com excelentes números, mas entra como aposta. E 2 caras que eu acho que vão ser bem escalados também. Um deles é o Bissoli, que no último jogo aí fez gol. Jogo contra o Atlético Paranaense vem numa fase muito ruim, né? 5 derrotas seguidas, mas ele tá aí cotado como favorito contra o Sport. E o Bissoli é esse cara do ataque. E pensando, quem sabe, num pênalti, o Fred pode ser uma opção. Ele é um cara que às vezes, mesmo quando faz gol, não pontua tão bem. Tem apenas 2 gols em 11 jogos, mas se tivesse penal pro Flu aí, ele com certeza será o batedor, obviamente se ele estiver em campo. E aí complemento então com o Clayson, ou Clayson, eu nunca sei direito como falar o nome dele. O Cuiabá está aí nessa ascensão, digamos assim, time que tem colecionado bons resultados, principalmente fora de casa. Joga em casa contra o Santos, ele aí teve 2 excelentes pontuações em sequência, que o credenciam aí para ser uma opção nessa rodada, e vem bastante desvalorizado. É um cara barato, para quem ainda está sofrendo com cartoletas. Acho que ele complementa aí como essa boa opção. Beleza, pessoal? Então, vou voltar aqui. Lembrando para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força. A gente está aí rumo a 1000 inscritos. E vamos ver como é que vai ser essa rodada diferente aí, com apenas 5 jogos. Então, a gente se vê no segundo turno. Um grande abraço e vamos fechar bem aí essa primeira metade do campeonato. Valeu!